Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou, eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Olá, esse é mais um Memória Viva e hoje entrevistando uma das figuras, acho que uma das mais importantes da produção acadêmica do Brasil. A gente vai conversar hoje com a coordenadora do Dicionário de Favelas, Marielle Franco, Sônia Fleury. Conta pra gente a primeira imagem que veio na sua cabeça quando você se entende Sônia. Olha, a primeira imagem que eu me lembro, né, a primeira imagem da minha infância, com 4 anos, foi o dia que o Getúlio morreu. Eu estava na casa do meu avô, aqui no Rio, que era getulista, esse quadro do Getúlio, né, do PTB, e eu vi meu avô desmoronar quando ligaram o telefone e isso para mim foi uma imagem fortíssima, a ideia de que alguma coisa tinha mudado no país, para sempre. Então essa é a imagem mais tenra que eu tenho de 4 anos de idade. Fala um pouco da sua família. Quais são as influências que você traz até hoje? O Brasil estava mudando e tinha a decadência, né, do latifúndio, e eu tinha um avô latifundiário, né, que essa coisa foi caindo, e o outro avô que era esse Brasil moderno que estava sendo construído, funcionários públicos construindo o Estado moderno com Getúlio e tudo mais. Portanto, o lado latifúndio odiava o Getúlio, que mandou queimar a produção de café e tudo mais, né, enquanto o outro lado incensava esse grande representante do Brasil que estava se construindo. E a minha mãe era uma pessoa muito crítica. Ela chegava na sua casa, podia estar tudo perfeito, se tivesse uma coisa errada, ela descobria aquela coisa para te jogar na sua cabeça, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela nos impulsionava, porque ela foi a cultura. A cultura entrava na nossa vida pela minha mãe. A gente morava na roça, não tinha luz, não tinha nada, mas assim, estava lareira, declamávamos poema, fazíamos teatro, líamos Monteiro Lobato, sabe? Era a mamãe que sempre exigiu da gente tudo isso, né? Nos colocou nesse mundo. E depois, quando nós fomos para a cidade, aí eu e minha irmã já tínhamos ido embora, então a mamãe se tornou professora de línguas, de inglês e francês, nos colégios em Sete Lagoas. E sempre foi de uma exigência absurda, a ponto que, quando nós fomos para a universidade, fomos primeiro eu e minha irmã, que eram muito próximas de idade, depois começaram a ir os outros, né? E aí a minha mãe disse para o meu pai que eles não iam ficar atrás. Todos os filhos iam formar na universidade, imagina se eles dois não iam. E entraram numa faculdade, porque abriu faculdade lá em Sete Lagoas. Minha mãe se formou em letras e meu pai se formou em advocacia e depois fez concurso e deixou ela super bem, porque ele virou da advocacia da União e tal, mas isso minha mãe empurrando. E a gente está com a equipe aqui ouvindo, eu tenho certeza que eles conseguem ver no seu perfeccionismo, na sua força, na sua capacidade de produzir, de formular política, de pensar política, de olhar para o mundo. A brabeza! Do meu avô da roça. A gente consegue ver cada pedaço da sua família em você e como você personifica isso. Mas eu queria que você falasse da sua filha. A minha filha é uma maravilha. A minha filhota Júlia. E foi, assim, uma menina que só trouxe alegria. É mais caretinha do que eu em muitas coisas, mas depois de um certo tempo ela foi para o SEAT, né? Depois, primeiro ela não estava no colégio também, mais com a cara dela. Quando eu fui para os Estados Unidos, ela estudou em Georgetown, né? E de lá nunca mais voltou para o Brasil, porque se casou, foi morar na Áustria e tal. Tem 2 netinhas lindas que eu tenho.
Atualmente, ela é professora, ela fez uma trajetória completamente diferente da minha e acabou chegando no mesmo campo de trabalho, e hoje a gente troca figurinha e tal. Ela trabalha com o tema dos imigrantes, né, da imigração, que é o grande tema dos excluídos na Europa. Então, a gente tem um diálogo hoje sobre as questões de exclusão, cidadania e tudo isso. Parte da carta, né, de homenagem depois da sua saída da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, diz o seguinte: com Sônia aprendemos que renovação é construir sempre novos passos para defender de forma intransigente a democracia e os direitos sociais. Essa frase resume você. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, né, de passar por esses espaços. Você passou pela Abrasco, FGV, né, onde você devolve as medalhas, né, a sua carta. A FGV é uma carta muito forte, mostra a sua força, a sua personalidade, a sua anti-institucionalidade, mas mostra alguém que tem compromisso exatamente com isso, com a defesa incondicional da democracia e dos direitos sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sou uma feminista tardia. Eu não fui do movimento feminista. Tenho uma irmã que é liderança em Minas desse movimento e tal, mas não fui. E nem percebia assim, o tanto de barreiras que eu enfrentava por ser mulher. Mesmo no SEBS, eu fui presidente, né, do SEBS na refundação que eu fiz muito mais recentemente, mas quase tudo que estava lá dos editoriais da revista e tal, eu que escrevia, mas nunca assumi uma posição, e isso hoje me parece muito claro que eram barreiras, porque ali que eram os homens sempre que assumiam as direções e as posições de tudo, né? Ainda é um custo alto? Olha, eu acho que sim. Eu acho que essa coisa mudou no sentido que há mais reivindicações das mulheres, assim como há mais reivindicações dos negros e tudo mais. Mas é uma sociedade ainda extremamente patriarcal, e eu acho que isso explica, né, por exemplo, a diferença entre o voto das mulheres jovens dos homens. Os homens conservadores e as mulheres mais progressistas nas questões de comportamento e tudo mais. A sua chegada no Rio de Janeiro, a sua relação com o Partido Comunista, conta um pouquinho para a gente sobre isso. O partido tinha selecionado um grupo de pessoas intelectuais, tanto que estavam no setor público quanto que estavam na universidade, e que eles achavam que iam ter importância na conjuntura política brasileira para fazer um curso específico que era sobre o capital, lá em Moscou. Aí fomos para Moscou, passei 3 meses lá na escola de quadros, não no curso regular de quadros. E foi uma experiência péssima para o partido. Vários voltaram totalmente anticomunistas, falando mal. A outra virou Hare Krishna. E eu fiquei comunista ferrenha. Então, quer dizer, o único grande investimento que eles fizeram foi eu, né? E depois, acabou que isso apareceu quando eu saí na lista do General Frota, né? E o General Frota, esse general, fez uma lista de 97 comunistas que estavam em posições importantes dentro do Estado. Isso era para derrubar, era o golpe, era para derrubar o Geisel. E, na verdade, o Geisel o derrubou, né? E ele, enfim, e a gente não foi morto por causa disso. O lugar de militância nossa foi o SEBS, né, que era o lugar que não era todo mundo do partido, havia muitas pessoas que não eram, mas era o lugar que a minha base atuava na militância, né? E foi daí que a gente chega a formular o SUS, a 8ª conferência, tudo isso foi construção dentro do SEBS. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Da centralidade da sua figura nessa construção na 8ª conferência. As conferências que eram conferências de técnicos, técnicos dos ministérios que eram chamados.
Mas estava essa tensão entre INAMPS e passar ou não para o Ministério, criar ou não o SUS. Aí esse ministro chama, a Fabíola mandou ele chamar o Aroca foi lá e tal, e ele falou, olha, se a gente for discussão técnica, o INAMPS tem dinheiro, tem poder, o Ministério não tinha nada, nós vamos perder. O que a gente faz? Né? Aí o Aroca falou, não, a gente muda o formato da conferência, vamos botar 50% da sociedade civil e outros técnicos, e aí a gente ganha. E aí vamos chamar os sindicatos, vamos chamar a igreja, vamos chamar não sei o que lá, PPP, pastoral. Aí o cara falou com ele, quem é que vai dirigir essa loucura? O Aroca falou, eu vou dirigir. Então foi assim, né? A gente já tinha a ideia construída da participação, da descentralização, tudo isso a gente já vinha lutando com isso. Mas apareciam oportunidades e a gente tinha uma figura que podia encabeçar isso, né? E nessa época o SEBS já estava muito fraquinho, e a Abrasco estava muito mais fortalecida. Então, nessa época, eu estava na vice-presidência, com o Sebastião era presidente, na vice-presidência da Abrasco. Né? E nós fizemos um documento na Comissão de Política da Abrasco que foi discutido no Brasil inteiro de preparação, chamado Pelo Direito Universal à Saúde. Esse documentozinho foi discutido em tudo quanto é lugar. A gente ia nas conferências regionais, a gente ia discutir... Pela primeira vez, a gente também se encontrando com uma base popular. E aí realmente foi um momento muito forte na minha vida, porque eram 5 mil pessoas, praticamente, né? E as pessoas começaram a levantar, e aquele estádio inteiro me aplaudindo. Foi meus 15 minutos de glória, que cada um tem direito na vida, em algum momento os meus foram ali, né? Foi muito impactante e deu uma força, assim, também, né? Mas nós éramos quadros, né? Sempre fomos. Então, cada um fazia ali o seu papel, que tinha que fazer. Enfim, tinha outras pessoas em outras mesas, outros que estavam no público. A gente fazia junto, né? Essa construção é coletiva. Ela tem uma liderança, claro que tinha, mas assim, é uma construção muito coletivizada e eu participava dela. Também tinha uma posição ali dentro, né, muito respeitada, de produção teórica e de militância mesmo, política mesmo, militância. A favela e as religiões de matriz africana eram contraculturais, porque a cultura hegemônica impedia que elas se manifestassem. Então, passamos a trabalhar com isso, levando a universidade até lá e trazendo eles para a universidade. Né? Então, eu passei a frequentar o que hoje chama Conglomerado da Serra. Eu ia lá, meu pai de santo era lá, eu ia toda semana para lá, e ele passou a ser um dos gurus da gente dentro da universidade, o Miguel Ângelo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a questão de negro, com a questão de favela, com tudo isso, que não fazia parte da minha história até aquele momento. Aqui no Rio de Janeiro, como é que foi essa experiência do contato com a favela? Aqui, por exemplo, eu trabalhei, né, toda essa construção do SUS, que teve momentos, como eu te disse, de contato com movimentos populares, mas não era o principal. Né? Foi muito profissional o trabalho. E institucional. Mas, num dado momento, eu comecei a cansar de estar criando institucionalidade do ponto de vista da minha perspectiva teórica e política, que era a questão da cidadania. E eu dizia, desse jeito eu não estou construindo cidadania. Eu construo o direito, mas ele não se exerce. Onde é que precisa de chegar nas pessoas que podem exigir esse direito? E aí, quando eu estava com essa questão existencial e política na minha vida pessoal, nem era com grupo nenhum, nem nada, quando eu comecei a fazer pesquisa em favelas, para me aproximar mesmo do que estava acontecendo com cidadãos. E aí fizemos pesquisas, por exemplo, fizemos uma pesquisa nas favelas onde estava tendo favela bairro. Aí fizemos com mulheres, fizemos com jovens e tudo mais. Então, eu fui para Vigário Geral pela primeira vez e fiquei impactada pelo discurso dos jovens, as questões, entendeu? Como você tentar traduzir as questões teóricas para uma discussão junto com os jovens.
Então, isso era um esforço legal de a gente fazer, entendeu? Eu não podia chegar perto deles e perguntar o que era cidadania ou como é que eles achavam que era, não é nada. Mas a gente perguntava, bom, quem se sente cidadão, né, tem segurança, tem direito, ele projeta a sua vida. Então, o que a gente perguntava para a pessoa é assim, como é que você se vê daqui a 10 anos? Isso era o indicador de cidadania. Se ele era capaz de se projetar no futuro ou não, entendeu? Então, era um desafio interessante que a gente... Né? E aí nós fizemos esse trabalho em várias favelas. Eu estava na IBAP, na Fundação Getúlio Vargas. Depois, nós fizemos, junto com o Crioula, também, um trabalho junto com mulheres, mães de santo e tudo mais, que encaminhavam pessoas para o serviço de saúde, no fim das contas. Elas eram uma mediação entre a população e os serviços de saúde. Quando teve a UPP, né, ficou mais fácil de ir até as favelas, e subir a favela, papapá e tal. E aí eu formulei essa ideia de uma pesquisa sobre as UPP, como todo mundo estudou as UPP nesse país, e eu também, né? E aí fomos fazer em algumas favelas, assistimos aquelas assembleias, entrevistamos pessoas, formei um grupo de pesquisadores e tudo mais. E nesse momento eu percebo, vindo da área de saúde, da área de política social e tal, a fragmentação enorme do conhecimento nessa área. Eu queria me apropriar da história das favelas. Aí você não entra por onde? Pela etnografia, os antropólogos, pelo problema urbano, pela história, pelo não sei o quê, cada um está num canto. Né? Era muito desfragmentado. E, ao mesmo tempo, eu, quando comecei a assistir essas assembleias, eu via lideranças das favelas construindo um discurso político super potente, analítico, e que também não aparecia nos textos acadêmicos, não sei, em teses que ficam ali, depois entrevistou, acabou. Aí eu falei, eu vou juntar isso tudo. Aí fizemos o seminário Favela é Cidade, que tem esse filme que está na plataforma, né, que a gente fez depois, e eu aí me juntei às pessoas que, o Machado, a Marcela Leite, pessoas que eram especialistas dessa área, coisa que eu não era. E aí eu falei, vamos fazer um dicionário de favelas, não sei o que e tal. Não, aí um dia eu encontrei o Marcelo, que estudava lá onde eu dava aula, né, na EBAP, e era da área de TI. Aí contei a história, ele falou, Sônia, é muito mais fácil fazer isso numa plataforma do que fazer físico. Aí eu falei, então você convence essas pessoas. Chamei aquele grupo todo dos especialistas de novo, lá. O Marcelo foi lá, falou, e eles acharam maravilhosa a ideia. Eu falei, Machado, eu vou te matar. Porque eu falei tudo isso, eles debocharam, me acharam que isso era inviável. Agora vem esse cara aqui, só porque ele é de TI, fala que dá para fazer, vocês estão deslumbrados com a ideia. Mas aí nos juntamos, todos, eles tinham credibilidade na área, coisa que eu não era da área e não poderia ter, para ter o poder de convocatória. Né? Por exemplo, da Cleonice, do Alain, de várias outras pessoas, tanto especialistas quanto lideranças de favela, o Itamar e tudo mais. Para alguns deles eu conhecia, mas eu não era uma pessoa que pudesse ter esse poder de convocatória. Eu falei, não, vamos fazer um conselho com metade, né, paritário, metade de lideranças intelectuais de favelas e metade de especialistas que estudam isso, né? E aí surge o dicionário e vai que vai, né? Aqui estamos, 5 anos aqui. Sônia, para finalizar mesmo, de verdade, para a gente te liberar dessa conversa maravilhosa, qual o seu sonho para você? Ter uma vida mais saudável. Continuar lutando. Eu quero poder ver minhas netas crescer mais, poder ajudá-las no que for possível, e para isso eu preciso ter mais saúde, que eu tenho muita. Eu sou uma pessoa esportista, então eu ando de bicicleta, dou a volta do lagoa, eu nado 1000 metros a cada vez que eu me meto numa piscina. Eu sou realmente, eu faço e fiz tudo, só voar que eu não voei, mas já mergulhei de garrafa, já fiz windsurf, fiz qualquer coisa na vida. Então eu procuro ver uma vida prazerosa, né? Voltar a fazer joias, essas que eu estou são minhas, então eu voltar a fazer joias, cozinhar. Eu não tenho sonhos de grande coisa, não, e continuar lutando, mas para isso eu preciso realmente estar inteira.
E às vezes eu tenho me largado um pouco, assim, né? Largado. Ficar assistindo novela, tomando um esquinho, aquela coisa. Alguma coisa que você queira falar que a gente não... Não, acho que já Não contei, falou? já me virou do avesso. Gente, maravilhosa, né? Palmas para ela. Obrigada, 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 obrigada demais. Foi lindo. É bom. Bye.